A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Passando aqui para deixar mais uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 15 ao versículo 17. Eu vou estar lendo para os irmãos a palavra de Deus que diz assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Ele disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. A história de Davi eu não preciso contar para vocês. Eu creio que todos vocês sabem que Davi foi rei em Israel, que Davi foi quem matou Golias, que Davi foi o menor da casa dele quando Samuel vai lá ungir os filhos de Jessé, que aí Deus até fala para Samuel que eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E pode ter certeza, irmãos, que Deus vê o nosso coração, que Deus vê principalmente, irmãos, quando eu e você estamos abatidos, que eu e você, quando eu e você estamos passando por um momento de dificuldade. O abatimento vem, a dificuldade chega, porque eu e você somos seres humanos. A tristeza por dentro, os temores por fora, tudo isso, irmãos, colabora. Tudo isso acontece na nossa vida. E quando essas coisas acontecem na nossa vida, não tem escapatória, irmãos. Não tem jeito. Eu e você fica triste, eu e você fica abatido, eu e você fica preocupado. Um grande exemplo disso que eu gosto também é do apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e 6, ele diz assim, ó: Porque quando chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus consolou Paulo com a chegada de Tito. Mas antes Paulo está dizendo, ó, nós tivemos lutas por fora e temores por dentro. Paulo com certeza pode ter ficado triste, abatido devido a todo aquele trabalho para pregar o evangelho, devido a toda aquela luta, devido a toda aquela perseguição. E Davi também não está diferente. Davi nesse momento está fugindo de Saul. Davi tinha uma promessa sobre a vida dele. Vocês sabem muito bem disso. Davi sabia disso, que Deus tinha chamado ele para ser rei em Israel. Porém, naquele momento, Saul está perseguindo ele, porque Saul está com inveja de Davi. Davi matou Golias e o povo ficava cantando que Saul matou milhares, Davi, porém, matou seus 100 milhares, 10 milhares. E Saul então se levanta contra Davi e vai perseguir Davi. E Davi vai começar a fugir de Saul. E vai chegar um momento que Davi também bate a tristeza. Chega um momento também que vem o abatimento. E é nesse momento, irmãos, que quando chega o abatimento na sua vida, ou quando chega um abatimento na vida de alguém, que nós devemos ser Jonatas sobre a vida de alguém. Que foi o que Jonatas fez. Jonatas foi até Davi e animou Davi e fortaleceu Davi a confiar no Senhor. Que em momentos de tristeza, que em momentos de abatimento, que eu seja Jonatas sobre a vida de alguém. E que alguém seja Jonatas também sobre a minha vida, que me ajude a fortalecer a minha confiança no Senhor. Seja você, pai, Jonatas sobre a vida do seu filho. Seja você, marido, Jonatas sobre a vida da sua esposa. Seja você, esposa, Jonatas sobre a vida do seu marido. Que eu e você, irmão, sejamos Jonatas sobre a vida um dos outros. E de que maneira nós podemos ser Jonatas sobre a vida um dos outros? A própria palavra de Deus vai nos dizer lá no versículo 17, lá em 1 Samuel ainda, capítulo 23, versículo 17, que Jonatas lembrou a Davi da promessa de Deus sobre a vida dele. Jonatas lembrou a Davi que ele iria ser rei em Israel e que ele, Jonatas, seria o segundo. Jonatas sabia da promessa de Deus sobre a vida dele, Davi. Você sabe a promessa de Deus sobre a sua vida, mas no momento de tristeza, de abatimento, é normal a gente achar que nada vai acontecer. Davi ainda não tinha sido cumprida a promessa sobre a vida dele. E estava triste, abatido. E é nesse momento que a gente acha que já deu tudo errado. Ah, não vai mais acontecer. Ah, Deus esqueceu de mim. Não, é um momento difícil que você está passando. Que Deus levante um Jonatas na sua vida para falar a você: ó, irmão, tenha fé. Ó, irmão, tenha confiança. Deus ainda é contigo.
A promessa de Deus é sobre a sua vida. A palavra de Deus, ele vela a palavra dele para cumprir. E aquele que ele prometeu, ele vai cumprir sobre a sua vida. Que Deus levante um Jonatas sobre a sua vida para te fazer lembrar, para trazer à memória, como Jeremias fez, aquilo que dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que Deus levante um Jonatas sobre a sua vida e que você também, se souber de alguém que está passando por um momento difícil, por um momento de abatimento, que você seja Jonatas sobre a vida de alguém. Que você vá, console, exorte, anime, use aquilo, use os dons que Deus te deu, que os dom de Deus sobre a sua vida, para que você possa ser Jonatas sobre a vida de alguém. Estamos passando por um momento muito difícil. Estamos passando por um momento onde nós estamos podendo nos reunir, por exemplo, e vocês sabem muito bem disso. E como é que eu vou ser Jonatas desse jeito então, irmão, sobre a vida de alguém, se eu não posso, por exemplo, ir visitar alguém que está precisando de uma visita? Use os recursos que você tem. Use os recursos tecnológicos que Deus nos deu, que Deus permitiu ao homem construir, que Deus permitiu ao homem inventar. Manda uma mensagem, mas melhor do que uma mensagem, irmão, é ligar. Liga para alguém, ouve a voz da pessoa, a pessoa ouve a sua voz, fala com ela, exorta, anima. Pode ter certeza, irmãos, que Deus quer e pode te usar e vai te usar para você ser Jonatas sobre a vida de alguém, para trazer uma palavra de ânimo, de consolo, para fortalecer a fé nesse momento que está difícil, nesse momento que está complicado. Mas ainda assim, irmãos, Deus é maior. Ainda assim, Deus é poderoso. Assim como Deus trouxe Tito para reanimar Paulo, assim como Deus levantou Jonatas para reanimar Davi, Deus pode levantar alguém para reanimar a sua fé, e Deus pode usar você para reanimar a fé de alguém, para fortalecer a fé sua em alguém. Em nome de Jesus, irmãos, creia nessa palavra. Em breve tudo isso vai passar e sejamos Jonatas sobre a vida de uns dos outros. Um beijo, um abraço. Pastor Rubens, estamos juntos, hein? Pastor Ricardo, o senhor sabe, né? Te amo. Um beijo, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Amém.